Olá pessoal, feliz dia de hoje. Eu sou Kelly Fausto e estamos aqui com mais um programa Pack Gallery Channel para vocês. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve lá, deixa o seu like, nos sigam nas redes sociais e nos acompanhem aí porque o nosso conteúdo tá bem bacana. E hoje quem vai falar para nós é o nosso anfitrião José Luiz de Paula Júnior, que vai falar sobre a potência psicológica dos produtos. Como sempre, nos prestigiando com um grande conhecimento. É com você, Zé! Olá, meus amigos, cá estamos, amigos e amigas, público fiel do Pack Gallery Channel, no Zé Luiz Entrevista. Agradeço sempre esse apoio que vocês têm nos dado e isso tem aumentado a nossa audiência substancialmente e as pessoas hoje que estão cadastradas no nosso sistema e nós hoje estamos mais ou menos com 3.500 pessoas assistindo aos nossos encontros todas as quintas-feiras, tá? Através dos nossos sistemas de emissão online no YouTube. Gente, hoje eu quero discutir com vocês, eu quero apresentar para vocês um tema que é muito importante dentro da definição de gerenciamento de produtos, mas que não é considerado pela maioria das empresas, inclusive grandes empresas, que são as questões psicológicas, psicanalíticas que envolvem o processo criativo de perfumaria, é o processo criativo de escolhas de fragrâncias e de escolhas de embalagens, ok? Bom, quando eu falo nesse tema da psicologia dentro desse nosso processo, eu estou falando de Jung, né? Estou falando da psicologia junguiana, que a psicologia junguiana rompeu as barreiras, simplesmente a barreira do processo do psique e invadiu o campo dos símbolos, né, dos signos e daí por diante, tá? Isso é muito importante para nós porque nós trabalhamos, a nossa atividade, a atividade criativa, ela está muito atrelado a esse campo do imaginário, dos arquétipos, das imagens arquetípicas e daí por diante, tá? E a perfumaria do futuro não vai conseguir, a cosmética do futuro não vai conseguir se comunicar com as pessoas se ela não entender essa dinâmica dos conceitos arquetípicos, tá certo? Bom, o que eu quero começar mostrando para vocês são as funções que regem esse processo. A primeira delas nós podemos chamar de funções ectopsíquicas. O que é o ectopsíquico? O ectopsíquico é o que está fora, né? É o tato, é pegar, é você sentir o material, ok? As funções ectopsíquicas, o primeiro elemento da função ectopsíquica é a percepção de que algo existe. Ou seja, peguei algo na mão, isso existe, não é ficção, ok? Não é desenho, não, peguei na mão, isso existe, ok? Isso é o primeiro elemento da função ectopsíquica. Qual é o segundo elemento? Sensorial. O sensorial, gente, ele atua tanto dentro da estrutura do tato, né, do que diz respeito à estrutura material, qual é o material que eu escolhi, porque isso vai definir também o sucesso ou o fracasso do seu projeto. E o segundo elemento da função ectopsíquica dentro do sensorial é a fragrância. A fragrância, ela é um componente importante dentro da estrutura do seu storytelling. Quando você constrói o storytelling do seu projeto, do seu produto, para você gerar uma história, para que, eu sempre digo, todo perfume tem que contar uma história. Se ele não contar uma história, ele não é perfume, ele é perfumação. Existe uma diferença entre perfumação e perfume. Então, se eu estou contando uma história, construindo um storytelling, eu tenho que seguir essa estrutura da psicologia do produto para definir a potência no final que esse produto vai ter, a potência psíquica que ele vai ter, porque o que é essa potência psíquica? Que as pessoas queiram estar dentro daquele projeto, participar daquele projeto, ok? Então veja lá, a primeira fase, como eu disse, é a percepção de que algo existe, o segundo é o sensorial,
tá certo? O primeiro elemento do sensorial é a embalagem, é o design, e o segundo elemento do sensorial é a fragrância. Essa fragrância tem que estar alinhada com a estrutura do storytelling, senão, obviamente, vai ter um descompasso entre toda aquela estrutura criada pelo storytelling, né, e uma disfunção com aquilo que está sendo estudado pelo lado olfativo, cheirado, tá ok? Bom, o terceiro elemento das funções ectopsíquicas é o juízo, é o valor. Quanto custa? Existe, antigamente, se falava, não, porque é um custo-benefício. Isso não existe. Acabou essa história. O que existe é o seguinte, é valor percebido. Se eu perceber que esse projeto ele tem um valor simplesmente por intuição, automaticamente eu estou dando a esse produto um valor percebido que, independente de qualquer coisa, eu posso ter um custo muito baixo, desenvolver um projeto muito bacana e o valor percebido desse produto é muito maior do que simplesmente custo, markup e margem de contribuição. Então, esse conceito de valor percebido é, para nós designers, uma coisa fantástica, que abre uma perspectiva para um processo criativo bastante largo, né? Bom, e as possibilidades, que é o último elemento. Quais são as possibilidades? Qual é a intuição que todo esse projeto me dá? O que eu vou intuir? Putz, eu tenho a intuição que esse projeto ele pode ser assim assado, trabalhado assim assado, publicitado assim assado, promovido assim assado. Então, o último elemento das funções ectopsíquicas está atrelado às possibilidades e intuição. Se você construir um produto bem feito, desde o primeiro elemento, que é a percepção, que passa pelo sensorial, que passa pelo valor, automaticamente você vai ter uma possibilidade enorme de trabalhar com essas concepções que definem o valor e o sucesso desse produto. Bom, o segundo grupo, gente, é o endopsíquico. O que é o endopsíquico? É o que está dentro. A importância das funções endopsíquicas dentro da estrutura do projeto, do produto, é o que vai definir, de fato, o sucesso e fracasso. Qual é o primeiro elemento das funções endopsíquicas? Memória. É a memória que você tem daquilo que você viu. Se aquele produto que você desenvolveu, ele ativou a sua memória para um fato positivo, tá certo? Por um elemento por um momento da lembrança, um momento do prazer. Todas as pessoas, às vezes, sempre falam assim, eu escuto uma música, lembrou meu primeiro namorado, eu cheiro um perfume, lembrou o meu primeiro beijo, né? A memória é um componente fundamental para você ativar através dos seus projetos, para fazer com que gere a fidelidade necessária para existir a interação entre o consumidor e o seu produto. Tá? Isso é fundamental, né? Isso é algo que faz com que o produto saia da cabeça e desça para o coração. Existem empresas que lançam produtos que vão para a cabeça. Aí tem que suportar toda essa ação em cima de publicidade. Tem que gastar dinheiro para manter ele na cabeça da pessoa. Mas existem empresas que têm a capacidade de desenvolver produtos que automaticamente entram no coração. E aí é simplesmente você atuar dentro desse contexto endopsíquico a partir da percepção e da ativação da memória. O segundo elemento das funções endopsíquicas são componentes subjetivos, completamente subjetivo, né? Dentro das funções endopsíquicas, o subjetivo tem lugar. O que é subjetivo? Exatamente o que eu falei, né? Esse perfume que lembra o pé de limão da casa da minha avó, onde meu avô construiu uma balança e eu sinto esse perfume, eu me transporto lá para aquela região onde está o pé de limão. E aí você tem também o terceiro elemento, que são as emoções e os afetos. Gente,
A questão dos afetos e a questão das emoções, que são as funções endopsíquicas, dentro de um projeto de design como esse, é fundamental. Para vocês terem uma ideia, dentro do universo das fragrâncias, você tem, você tem uma categoria, que é a categoria gourmand. A categoria gourmand, gente, ela foi inspirada exatamente nesse contexto das emoções e dos afetos. Então, eu vou criar um perfume inspirado no bolo de aniversário que a minha mãe fazia. Então, eu vou ter lá algo cake, que na verdade vai me remeter para a minha infância, né? Regada a guaraná, bolo, aquelas coisas todas. Isso é o que gera essas questões do afeto, das emoções. E também, obviamente, os produtos, sem querer, sem ter planejamento para isso, às vezes nos remetem para uma questão das invasões, as invasões psíquicas, obviamente também trazendo junto com você, junto com essa função, os complexos. Os complexos, nós não conseguimos nos livrar dos nossos complexos, ok? Nós nos livramos de muitas coisas, mas os complexos, nós somos tomados por ele, não é eles, não é nós, nós que os tomamos. O complexo nos domina. E através desse domínio, você só abandona o complexo a partir de uma ajuda profissional, né? A ajuda profissional que nos liberta desta percepção do complexo. Porém, o complexo, ele só existe a partir da imagem. Sem imagem, não existe complexo. Eu só sei se eu sou preto se tiver um branco. Eu só sei se eu sou gordo se tiver um magro. Eu só sei que sou alto se tiver um baixo. Então, os complexos trabalham junto com o processo da imagem comparativa. Então, o que isso tem a ver com esse processo do que eu estou te falando? Os produtos que criamos, eles não podem ser produtos que de alguma maneira gerem esse potencial de complexo. Como, por exemplo, uma pessoa olha esse produto e fala, puxa, eu adoraria usar esse produto, mas eu sou... Aí vem uma interrogação, mas eu sou... Aí ele fala, putz, eu queria usar esse produto, mas eu não sei ser... Então, esses processos fazem com que esse produto não tenha êxito dentro de grupos enormes de pessoas que não vão interagir com esse produto simplesmente por conta dessas análises psicológicas. E no Brasil, isso é muito comum acontecer. Tanto em campanha publicitária, onde as imagens publicitárias excluem parte substancial da sociedade, elegendo um grupo de pessoas para serem beneficiados com aqueles arquétipos, com aquelas imagens arquetípicas daquele grupo social, fazendo com que os outros fiquem à margem desse processo. Então, veja bem, não existe a menor possibilidade, não existe, no Brasil contemporâneo, no Brasil pós-pandêmico, onde as pessoas estão debatendo todos os processos humanos, seja em toda a esfera da dimensão humana. Não é mais questão de ser homem ou ser mulher, ou de ser gay ou de ser hétero. Hoje nós temos uma sopa de letrinha para definir tudo que envolve as relações interpessoais e as relações sejam de ordem de pulsão sexual ou de qualquer coisa que exista. Existe sempre um código, existe sempre alguma coisa que classifique aquela diversidade, aquele elemento, aquela diversidade humana, né? Essas questões da diversidade humana que eu falei num programa anterior sobre o perfume e a diversidade humana. Nós, como criadores, nós temos que estar atentos. Nós não podemos produzir desconforto psíquico. Prestem muita atenção nisso. Não podemos produzir desconforto psíquico. Quando formos falar em público do nosso produto, quando formos publicitar, nós temos que entender toda a dinâmica da sociedade brasileira e fazer com que essa sociedade
heterogênea, a sociedade miscigenada, caiba dentro do seu produto. Então vamos lá, gente. Estou feliz de ter falado com vocês e até a próxima. E é isso aí, pessoal. Gostaram do nosso programa de hoje? Então deixa seu like lá pra gente, seus comentários, suas dúvidas, todos serão respondidos com o maior prazer. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, gente. Tem muita coisa bacana para vocês. Nos sigam nas redes sociais também. E é isso aí, o nosso Pack Gallery de hoje fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Até breve. Tchau, tchau.